Mais um episódio do Pode Ninguém Ouvir. Muito prazer, eu me chamo Ioni Stein. Eu sou essa jovem idosa de 30 anos, tá? Eu sou introvertida e tenho um diagnóstico de hipotireoidismo. E colocando tudo isso na balança, eu quero trazer à tona para que você e eu possamos refletir como que a gente tem feito a nossa gestão de tempo, né? Por exemplo, nos nossos processos criativos, mas muito além propriamente da gestão de tempo, da produtividade, da organização, do planejamento, mas como você e eu estamos lidando com a nossa gestão emocional, não é mesmo? Eu sinto que cada dia cabe eu e você reavaliarmos e levar em consideração como está o nosso nível de energia, tá? Então, é uma coisa que é válido você refletir, né, meu anjo? Talvez hoje você e eu estamos com níveis de energia mental, físico, que implica, né? É muito mais desafiador algumas tomadas de decisões que estamos tomando no decorrer do nosso dia a dia. E de uma coisa eu não posso deixar de dizer para você do quanto foi impactante, né? Nesse meu processo de testar, né, plataformas, testar abordagens, né, testar formatos que melhor se adequa, né, do nosso jeitinho, da nossa personalidade, naquilo que faz sentido na nossa rotina. Então, eu trouxe hoje 3 exemplos de 3 recortes de elogios que eu já tive em algumas plataformas que eu já atuei como streamer, né? Então é gostoso a gente rever, até pra gente trazer alguns pontos que pode casar muito bem aí no seu processo também, tá? E esses 3 exemplos desses queridíssimos que me acompanharam de perto, né? Foram 3 íntimos, mais do que muitas pessoas, né? Talvez mais íntimo do que eles, só o meu marido, né? Eles foram exemplos pontuais de alguns registros diante de muitos que, graças ao universo, eu tive, né, esse esquema de lembrar e registrar e guardar nos meus arquivos pessoais, né? Porque eu vou até então iniciar essa reflexão junto com você com a seguinte abordagem, né? Como uma deliciosa leitora que sou, eu vou lhe recomendar a prontidão para que você pare tudo e anote aí. Ou melhor, nem precisa anotar nada, né? Só ouça a minha voz maravilhosa. Ai, amor próprio é tudo, né, meu anjo? Mas eu vou te passar um livro, né? Um exemplo de um livro incrível que foi assim, ensinamentos que eu vou levar para a vida, né? E que muito vai lhe calhar para algumas abordagens da sua vida. E eu sinto que esse livro, né, ele tá aqui na descrição desse post. Você vai clicar lá e vai comprar, porque isso é um investimento para sua vida, ok? Então, nesse livro ele mostra, né, várias abordagens, várias diferenças de comunicação, tá? E não é somente no âmbito romântico, é em qualquer âmbito, né? São várias ideias e sugestões que você e eu possamos estar trazendo à tona uma linguagem que pode ser mais predominante para você, para outra pessoa. Então, quão rápido e eficiente é quando a gente tem essa clareza, né,
de como você se sente amado, como você se sente aceito, como você se sente valorizada, né? Então, essa temática de lidar com pessoas propriamente existe, né, de fato, do começo ao fim da nossa vida, né? Não tem pra onde correr, só se você e eu formos pra uma ilha deserta, ou melhor, cada um de nós sozinhas, né? Porque senão a gente vai ter um relacionamento ali diretamente. Mas brincadeiras à parte, esse livro que eu estou aqui, né, já deixei mastigadinho para você, ele tem sido, né, muito prevalecente em diversas fases no meu contexto profissional, na minha vida pessoal, e eu acredito fortemente que vai te auxiliar, tá? E o que tem a ver esse livro com isso propriamente? Por quê? Esses feedbacks que têm sido, né, alicerces das minhas abordagens de estratégias de marketing, de autopromoção, de prova social, de validação propriamente, né, desses comentários, dessas avaliações, desses elogios, né, propriamente de todos os seguidores, inscritos, compradores, assinantes. Então, quem sabe você também, né, se identifique que isso é uma das formas através das quais as pessoas possam vir a expressar para você, e você pode receber essas manifestações como uma prova de amor, né? Por que eu e você, muitas das vezes, a gente só tá com o foco no resultado em si, sabe? Eu particularmente tive momentos muito pontuais que eu me senti um pouco, né, dispersa, de certa forma, do meu propósito, diremos assim, ou melhor dizendo, do prazer diante ao processo até chegar ao resultado em si, né, propriamente, como de fato obter rendas extras por intermédios, né, das mídias que eu disponibilizo lá em plataformas, né, por exemplo. Mas como que a gente pode se sentir, né, meramente gostosinha nesse processo, sabe? Isso é algo que tem sido algo que eu venho estudado internamente, a minha autoanálise. Eu lhe convido para você trazer isso como um alicerce, até um GPS, porque muitas dessas formas que as pessoas que você tem por perto, ou você tem algum tipo de intuito com essas outras pessoas, né, para obter ganhos financeiros ou qualquer outra abordagem, né, o que você necessita. Pare e pensa como você sente que é uma comunicação clara, sem nenhum tipo de ruído, né? Se pergunte se talvez elogios, palavras que potencializam, né, aquilo que você faz, aquilo que você é, você se sente amada? Então, palavras de afirmação. Hoje em dia, claramente eu vejo como isso é, assim, muito assertivo para o meu coração. E eu potencializo isso sempre que possível, deixando claro, né, para todas as plataformas que eu, né, me disponho a dedicar o meu tempo, a minha energia, meu coração, minha alma. Eu gosto muito de registrar e guardar nos meus arquivos pessoais, né, sempre que for viável, essas palavras afirmativas, que no caso hoje são essas 3 palavras afirmativas né, por intermédio de frases que foram elogios de 3 pessoas que estavam atentas lá, né, na minha entrega, nas transmissões ao vivo que eu já me dispus a fazer em alguns aplicativos por aí, né? Dá uma stalkeada que você vai descobrir aí no meu canal no YouTube. E vira e mexe eu falo um pouquinho mais profundamente sobre essas experiências, né? Esse recorte que eu tive, né, de aprendizados, os prós e contras. Então, acima de tudo, minha amiga, pense com carinho. Será que para você também esse tipo de elogios que você recebe não pode ser uma camada de potência para que você deixe claro para sua audiência que isso é algo que lhe agrada e
por consequência, outras pessoas também vão se sentir amadas por você deixar esse registro delas em alguma plataforma que para você seja significativa, né? Então, se você me stalkear, minha amiga, você vai ver, por exemplo, lá no meu perfil da Privacy, né? Link tá aqui também na descrição. Sempre que é possível, eu deixo na primeira imagem fixada, né, na capa, podemos dizer assim, sempre uma menção de alguém, né, trazendo o seu posicionamento, né, as suas experiências, qual foi a experiência, aquilo que mudou a vida da pessoa por intermédio daquele conteúdo, né, que eu me dispus a fazer e tudo mais. Amiga, isso é um divisor de águas, tanto para você quanto para outras pessoas. É um mundo sem volta. Porque toda vez que eu olho, eu leio, são pessoas ali que dedicaram, nem que for 1 segundo, 1 minuto, para poder trazer o seu posicionamento. Cara, isso é muito incrível. Para e pensa. Eu, sim, sou extremamente grata, né, por diversas oportunidades que eu já tive nessa vida, né, por intermédio de diversas plataformas, né, vou dar um exemplo, né, nessas específicas de transmissões ao vivo, assim, de aplicativo. Buzzcast, né, que é o antigo Facecast, Bigo Live, né, então, entre outros, né, mas foi muito significante e talvez você consiga ter um olhar de muito mais gentileza, muito mais carinho nesse seu trajeto, né, nessa ponte, diremos assim, que você se dedica naquele X projeto. Eu sei, a gente não vai ser hipócrita, a gente precisa de dinheiro para pagar a conta, pagar boleto, pagar a luz, pagar a água, pagar aluguel, pagar a internet, né, pagar a nossa alimentação, pagar o nosso convênio de saúde, não é mesmo? Entre outras coisas, pagar a ração do cachorro, né? É cada coisa que a gente precisa estar arcando nossas responsabilidades como jovens, idosos, adultos responsáveis, né? Que se a gente não trazer essa relevância no nosso processo, no nosso, né, na nossa trajetória criativa, independente do que você e eu estivermos querendo se dedicar naquilo que a gente se dispõe, né? Porque eu sinto claramente que eu já tive, né, o privilégio de experienciar em diversas plataformas internacionais, nacionais, né, em formatos de vídeos, áudios, textos, fotos, enfim, né, vendas via correios e etc. Algumas ainda são prevalecentes na minha vida, que fazem sentido hoje na fase que eu me encontro, outras coisas já não fazem sentido e tá tudo bem. A questão é você e eu reconhecer e acolher esse nosso processo, né, que está em constante mudanças, não é mesmo? E o quanto antes a gente ter essa responsabilidade emocional e acatar isso, cara, é muito foda mesmo. Então, por exemplo, as palavras de afirmação é algo que eu adoro. Então, você vai notar isso nas minhas estratégias de marketing, né? No qual eu reforço isso por intermédio desses retornos. Então, por exemplo, um desses meus amorzinhos, né, da vida que eu tive a experiência de, né, conhecer virtualmente, falou assim: você é muito educada com a gente, linda, parabéns. E agora pausa para um aprofundamento sobre esse feedback. O quão importante é a gente realmente trazer essa humanização, né, nos nossos trabalhos, independente do que seja, tá? A gente não tá trazendo à tona rótulos de plataformas, e sim o por trás das plataformas. Quem são as pessoas por trás, né? No caso, tô me referindo a você, meu amor. Quem você está sendo, quem você está, qual é a persona que você está evidenciando naquilo que você está colocando a sua energia, né? Hoje, mais do que nunca, eu reconheço que eu tenho muitas limitações
de energia física, emocional, etc. Então eu preciso muito claramente ter esse discernimento de saber, peraí, determinado bloco de tempo do meu dia, das minhas 24 horas, eu tenho um pico maior de energia que eu vou estar disposta a fazer X coisa. X momento, eu sinto que eu vou estar um pouquinho mais, educada. Brincadeira. Mas assim, trazendo esse exemplo específico dessa pessoa, desse querido, o quão impactante qual é o elogio, né? Vamos falar assim bem claro, que você acredita que você mesma lidaria daquilo que você está se propondo naquela demanda, sabe? Eu fico muito feliz, eu acho que esse é um dos comentários que eu adoro, saber que realmente aquilo que a pessoa, comentou, se dispôs a comentar, está alinhado com aquilo que eu realmente quero passar. E isso que é muito assertivo na nossa comunicação hoje em dia, né? Eu, pelo menos, assim, me sinto extremamente amada quando esse tipo de retorno é alinhado, com a pessoa aqui por trás da criadora de conteúdo. É muito foda. Outra pessoa aqui deu um exemplo. A pessoa mais espontânea, direta e divertida que já vi na internet, além de gostosa. Ocorreram diversas oportunidades diante as minhas performances como streamer. E na maioria delas, todos os cenários estavam embutidos dentro da minha casa. Então, os cômodos da casa, o quintal, alguns momentos a área externa, eles eram grandes pontos, dessa comunicação com essas pessoas, Então, sempre que possível, se for algo que você se alinhe também, seja autêntica. Então, essa parte, quando eu ouço ou leio sobre a questão da espontaneidade, eu me conecto muito nessa questão de autenticidade. O quão é marcante isso para as outras pessoas e para a gente também, Eu, em determinado momento da minha vida, nessas oportunidades que eu, ficava quase um Big Brother da vida real. Desde manhã, tarde, noite, madrugada, eu incumbia, eu me sentia assim totalmente à vontade, na minha própria casa e trazendo muitas das pessoas desconhecidas, de certa forma, para dentro da minha intimidade. Isso é muito foda. E a gente precisa ser realmente muito autêntica para sustentar isso por um tempo, não é mesmo? Então, ser o mais direto é algo muito assertivo. E se divertir, nesse processo, assim, é surreal. É surreal de que transborda, sabe? E óbvio, como que o meu objetivo desde então era sempre uma estratégia para impulsionar outras pessoas para outras plataformas que tinha, essa potência de monetização, Então, meu objetivo estava sendo alcançado, porque a temática lá era 18, Muitas das vezes, em alguns aplicativos eu conseguia ter uma questão mais explícita, outras eu precisava fazer uma instigada, trazer um family friendly, porque o hard era em outras plataformas, mas sempre era esses aplicativos. Eu sinto que foram tipo porta de entrada para gerar um tráfego orgânico muito grande e trazer essa ponte para as outras plataformas em questão da época, sabe? E é uma ótima abordagem para você rever, Então, trazendo essa conexão do que eu falei então sobre o livro, o Gary Chapman, ele identificou essas 5 formas através das quais as pessoas se expressam e recebem essas manifestações de amor, Então, palavras de afirmação é para mim muito lindo. Então, você vê o quanto isso é impactante até nas abordagens dentro do empreendedorismo digital hoje em dia, Pode me stalkear, você vai ver aí. Tempo de qualidade também. Eu sinto que
nessa temática de lives propriamente, é a questão do olho no olho, né? Olho na câmera. Então isso eu precisava de fato estar presente para poder estar alinhada, né? Com esse tipo de forma de me expressar, né? Eu também gosto pra caramba. É algo que eu implemento muito forte nos meus âmbitos de relacionamentos, né? Tanto na minha família, na minha vida social e no relacionamento amoroso. Tempo de qualidade pra mim, assim, ó, tá no topo. Outra coisa é presentes, né? Então, eventualmente, sempre que possível, independência é uma data comemorativa ou não, acho que trazer essa surpresa, essa intencionalidade, acima de tudo, de você presentear alguém, seja virtualmente ou não, é algo assim muito gostosinho, né? Então, trazendo como um exemplo hoje o terceiro feedback, né, do queridíssimo, gostoso, ele falou assim: vendo a melhor live e ainda aprendendo com aula de história. Eu vou tentar trazer assim uma explicação breve do que ele estava se referindo. Ocorreram diversas oportunidades de diversas narrativas, né, na minha rotina, né, onde eu trouxe à tona e compartilhei. E uma dessas, nossa, eu fico muito feliz por ter me recordado disso. Houveram oportunidades onde muitas das vezes eu particularmente estava assim tendo muitas transmissões ao vivo e estava perdendo o feeling dos meus limites, tá ligado? Então, basicamente, muitas das vezes eu estava desgastada, né, o meu carisma. E aí eu sinto que nessas ocasiões, por mais que não foi a minha intenção, indiretamente eu ajudei outras pessoas, porque eu colocava algo em paralelo, em segundo plano, para poder ouvindo, né? Seja aqui dentro do aplicativo de Spotify, por exemplo, ou no YouTube, onde eu conseguia ouvindo alguma coisa e eu deixava a câmera do celular ligada, apoiada, enquanto eu estava fazendo alguma atividade doméstica, por exemplo, ou algum autocuidado e tal. E nessa ocasião X, essa pessoa também fez esse comentário, que estava assistindo a live, em paralelo, né, estava ouvindo algum tipo de conhecimento, algum áudio educacional que estava ouvindo. Porque chega um momento, né, meu amor, não sei se você já experienciou essa questão de streamer, né, e tudo mais, que se a gente não dá esse equilíbrio, a gente fica 24 horas, né? Eu particularmente, nossa, curti muito esse formato. Confesso que vira e mexe, me dá uma coceirinha pra fazer, mas eu ainda preciso, né, lapidar muito a minha gestão emocional e de tempo, né? E alinhar minhas prioridades, porque realmente é uma entrega, assim, que requer muita energia. E eu tô em processo, assim, de muito lapidação, né, em relação a essa minha doença crônica, que isso tá impactando em muitas esferas, né? Então é uma questão até para você refletir o como você tem aplicado, né, essa questão da educação dentro dos seus conteúdos, da autenticidade, da espontaneidade, o quão direta e divertida você tem se proposto nesse seu processo, sabe? E se em algum momento você, direto ou indiretamente, não contemplou alguma temática diferente daquilo, entre aspas, habitual de, né, sei lá, você tá numa live e ficar falando a vida inteira? Não! Você pode contemplar outro tipo de abordagem e ter um retorno muito positivo. Porque, assim, eu aprendi X coisa na época e outras pessoas também. Enfim, obtenha essa amplitude, né, de tentativas, né? Então, para fechar esse pensamento sobre o que eu tô também trazendo à tona desse livro em questão, atos de serviço também, muitas das vezes ocorreram
dúvidas nesse processo que eu tava em algumas lives, por exemplo, propriamente de streamer iniciantes, e com muito amor, muita identificação, eu sempre pontuava, né, as minhas experiências e trazia à tona, né, 1%, né, das minhas vivências, um recorte pessoal, só que em alguns contextos as pessoas conseguiam se identificar e aplicar alguma dica. Então, atos de serviço também é uma ótima linguagem do amor, que eu gosto pra caramba. Toque físico, enfim. Então, quanto antes você e eu se comunicar com muito mais clareza, muito mais gentileza, muito mais responsabilidade, né? Vai ser ótimo, tá bom? Se comunicar através dessas linguagens, experimente, né? Como que é se sentir realmente amado e compreendida. Eu sou completamente apaixonada. Espero, de certa forma, que você, né, tenha feito sentido alguma coisa que eu falei. E vamos que vamos, né, meu amor? Eu adorei conversar com você. Tô de saída, tá? E se por acaso fez algum sentido qualquer coisa que eu te falei, considere então apoiar aqui, tá bom? Siga aqui o pod, já se inscreva no meu canal do YouTube e me acompanhe em todas as coisitas, tá? Link na descrição. Beijinho, te amo muito, viu?